Eu me chamo Gilberto Friedman, eu nasci em Porto Alegre, em 13 de dezembro de 1958. O Hospital Beneficência Portuguesa foi onde eu nasci. Meu pai se chama Francisco Friedman, ele já é falecido, fazem 11 anos, ele era médico, psiquiatra. Minha mãe é Mari Friedman, ela é obviamente aposentada, já tem 90 anos, e professora de matemática, né? Principalmente no Colégio Júlio de Castilhos. Basicamente, meus pais são judeus, então eu fui criado como judeu e estudei no Colégio Israelita Brasileiro a vida toda, né? Todo primário, no meu tempo tinha ginásio, e depois o científico, né? É isso, aí fiz faculdade para medicina também, e estudei na URGS. Meu pai é filho da URGS, minha mãe é filha da URGS, e eu sou filho da URGS. Olha, a minha decisão de fazer medicina foi no fim, no segundo ano do científico, né? Eu não pensava muito nisso. Mas o meu irmão já ia fazer vestibular para medicina, ele é um ano mais velho, meu pai já era médico. No fim, eu escolhi fazer medicina também. Mas vacilei no curso, no fim do curso, cheguei a vacilar, pensei em mudar para engenharia, mas não mudei. Não tenho outros irmãos. Tem o meu irmão Rogério, né, que é endócrino, é muito amigo do Rovinski também, né, do Marcos, e até mais amigo dele do que eu sou do Rovinski. Afinal, o Rovinski também é endócrino, né? Então, muito bem. Eu me formei em 82, tá? Dezembro de 82. A faculdade foi um tempo maravilhoso. Imagina, eu vim de um colégio de comunidade, né? Relativamente pequeno, né? Onde eu conheci as pessoas da nossa comunidade, a comunidade judaica principalmente, e fui para a faculdade, é outro mundo, né? Se abriu, né? A universidade é um gigante, já começa por aí, né? E conheci muita gente diferente, né? Então a faculdade, desde o início, foi muito bom. Eu sempre fui bom aluno, muitos professores marcaram a minha vida em diferentes momentos, né? Alguns eu posso destacar, né? O professor Denis Martinez. O Denis Martinez foi... eu fiz pesquisa com ele, fui bolsista. Na verdade, foi uma conjuntura de coisas legais. A Faculdade de Medicina estava iniciando um núcleo de informática médica, NIM. Na época a gente chamava NIM, que é da sigla. Que era uma coisa muito nova, isso eu estou falando 1980, por aí. E o Denis, na época, o professor Denis, que era da área respiratória, mas ele gostava ele já era meio nerd, assim, de computador e tal. E aí eu fiz uma disciplina de computação por minha conta, eu e mais 2 amigos, e a gente foi muito bem na disciplina. Era a disciplina do curso de computação, mas a gente foi muito bem. E aí nos convidaram para trabalhar e criar, né, ajudar a criar o NIM como estudante, como bolsista, claro. E o Denis era o nosso supervisor, digamos assim. Então o Denis foi uma pessoa importante. Mas depois da faculdade, o Denis ainda teve importância na minha vida. Mas tem vários professores, o professor Ginter von Ay, que era um grande clinicão, antigo, do estilo antigo, não era pesquisador, nada disso, mas que tinha aquela magia, né, do grande clínico que faz diagnóstico, né, que se dá muito bem com os pacientes, né, coisa que assim que até tem pouco hoje em dia, até dá para dizer, né? Foi inclusive homenageado da minha turma, né? O professor Ginter foi um dos homenageados da minha turma, né? Tem outros professores, o professor Jorge Gross, tem muita gente que influenciou, mas alguns sempre tem um destaquezinho, né, particular. Então, na época a gente tinha que fazer algumas
disciplinas extras, né, para os créditos, né? Então tinha opções. Uma das opções era fazer disciplinas de programação. Então, na época existiam linguagens, eu nem sei se usam ou não usam até hoje, acho que não, linguagens de programação. Então eu fiz uma disciplina de programação. E basicamente o que a gente fazia no núcleo era programar também. Só que a gente então era um programador júnior, digamos assim, né? A gente era o... E existiam linguagens de computação que eram próprias para medicina. Hoje em dia isso acho que mudou muito, né? Era outra época, não tinha notebook, nada disso, era só os computadores grandes, aquelas coisas. E a gente prestava serviço, inclusive, para fora, né? O CPD da URGS presta serviços, né? Então a gente tinha, era uma espécie de bolsa de estudante, ao mesmo tempo era uma coisa meio profissional, né? Era um misto, né? Mas foi um interesse que durou ali o tempo da faculdade, assim. Depois eu não fui atrás disso, né? Então, ok. Então, eu fiz a faculdade na URGS e fiz a primeira residência no Hospital de Clínicas de Medicina Interna, né? Ou Clínica Médica, mesma coisa. Né? Depois eu resolvi fazer cardiologia. Muito bem. Aí tem uma historinha curta. Quando eu fiz cardiologia, eu primeiro, no Hospital de Clínicas, a entrada em cardiologia era a gente chamava de acesso direto. Você se formava e fazia prova para cardiologia. Eu fiz para medicina interna. Então era comum, quem resolvia fazer cardiologia depois da medicina interna, fazer prova para cardiologia e ir para o Instituto de Cardiologia. Né? Porque senão teria que fazer como se fosse acesso direto, 3 anos, era só mais 2. E eu fiz para o Instituto de Cardiologia. Quando eu fui para o Instituto de Cardiologia, os primeiros meses, o primeiro trimestre, o Instituto tinha uma enfermaria, a enfermaria 10, se eu não me engano o número, lá na Santa Casa. Enfermaria de cardiologia do Instituto, mas lá na Santa Casa. Era uma espécie de beneficência, sei lá, o que o Instituto fazia. Nessa ocasião, a gente passava na UTI, uma pequena UTI que tinha lá na Santa Casa. Que era uma UTI que o Instituto até administrava, digo, uma UTI mais cardiológica. Mas dá para chamar, era coisa quase, hoje em dia, se eu falar, é quase ridículo. O hospital tinha 1.300 leitos, essa UTI tinha 4 leitos. 4. E não tinha nem plantonista, era residente que fazia. Bom, nesse tempo, bem nesse embrólio aí de eu ir para o Instituto, a Santa Casa mudou a direção e resolveu profissionalizar um pouco mais as áreas. A Santa Casa era muito na base da beneficência, né? E eles organizaram a UTI, que até hoje se chama UTI Central. Era uma UTI pequena, de 6 leitos, mas era uma UTI de verdade, uma UTI geral, né? Não era só cardiológica. E contrataram 3 médicos, jovens como eu, um pouquinho mais velhos, porque já estavam com a residência pronta, que vieram do Conceição. O diretor, na época, era o Jacques Bacaltico, meu primo, e ele era o diretor clínico da Santa Casa, e ele tinha sido diretor do Conceição, e ele trouxe esses 3 que ele tinha confiança. E eu fiz uma amizade muito grande com eles, trabalhando na UTI, e me encantei pela medicina intensiva. Eles eram os empolgados, tudo gurizada para a época, né? 28, 29, 30 anos de idade. E eles eram empolgados. Então, era o Luiz Alexandre, o Dario, falecido, e o Jorge, que até hoje é o chefe da UTI Central, o Jorge. Esses 3. E o Luiz Alexandre, inclusive, foi presidente da AMIB, da Associação de Medicina Intensiva Brasileira, por 2 ocasiões. Então, vê que a turma que eu peguei era empolgada mesmo, né? E aí eu comecei a me interessar por medicina intensiva. Então, eu fiquei dividido, cardiologia e medicina. Medicina intensiva, você sabe que não tinha formação na época. Não existia residência de medicina intensiva. Mas aí começou o meu interesse. Eu
Bom, aí, passado uns 2, 3 meses, esse início, o Hospital de Clínicas, um residente desistiu da cardiologia e o professor falecido, o Jorginho Pinto Ribeiro, que também era muito amigo meu, eu queria fazer pesquisa um pouco, eu tinha sempre esse viés acadêmico, e ele disse, vem para cá. E aí eu fiz, então, residência, eu saí e fui fazer residência no Clínicas de Cardiologia, 2 anos, normal, porque abriu uma vaga. Então eu me mudei, mas eu não perdi o meu vínculo de amizade com o pessoal da medicina intensiva, lá da UTI da Santa Casa. Continuei cada vez interessando mais em medicina intensiva. Aí, quando eu terminei minha residência, eu quero trabalhar em UTI, já nessa época, lá por 87, por aí. 86 para 87. E desde então, eu trabalho em UTI. E trabalhei na Santa Casa desde essa época até 2018, quando eu me desvinculei para ficar só na universidade. 30 e tantos anos fazendo medicina intensiva. E é isso. E aí criamos a segunda residência de medicina intensiva do Brasil, né? A primeira foi do Clínicas. Eu acho que o ano foi 89, entrou o primeiro residente. Aí, nesse mesmo ano, o professor, o Jacques, meu primo, que era o diretor da Santa Casa ainda, ele desafiou eu, esses 3 que eu falei, o Jorge, o Dario e o Luiz Alexandre, a criar uma residência nossa. O que eu fiz? Como eu tinha vínculo, né, uma vida no Hospital de Clínicas, eu fui lá, fui na comissão de residência médica, roubei, entre aspas, peguei o programa, né, da medicina intensiva, brincando, né, não roubei nada, copiei e fizemos o programa da Santa Casa. Foi o segundo do Brasil. E eu fui o coordenador, uma vida, fui coordenador lá da residência. E aí foi, né? Aí eu só fui atrás disso, basicamente. Eu fiquei sempre fazendo cardiologia privada, consultório e tal, mas na parte acadêmica eu só me dediquei à medicina intensiva. A sensação especial nenhuma, porque eu já sabia que era uma pandemia, né? A gente assim, não teve nenhuma surpresa nisso, né? Na verdade, já estava se reclamando que a Organização Mundial da Saúde estava demorando para declarar que era uma pandemia, né? Mas eles têm critérios, não? A gente estava mais angustiado, né? Sim. Não, o consultório, como eu falei, eu já não tinha mais, né? Eu fechei em 2018, tá? Então, é só basicamente, só a universidade e o hospital de clínica. Então, o que mudou a rotina? Bom, vamos lá. Como eu sou considerado velho, né? Passou de 60, é considerado velho. Então, a universidade, o Hospital de Clínicas, liberou as pessoas de risco, idade é um critério de risco, para fazer home office. Eu não quis. Tá? Então, eu não achei que não cabia, achei que, como médico de UTI, eu deveria ir. Não foi... foi um dos poucos que não foi para casa, né? Não ficou em casa. Eu não faltei um dia. Tá? Bom, o que mudou na minha rotina é que, claro, que os pacientes COVID com risco de contaminação, eu fui protegido, no sentido que eu fiquei cuidando de pacientes com os residentes, com os alunos até também foram para casa momentaneamente, por alguns meses. Eu fiquei cuidando de pacientes que não internavam por COVID, ou que é o que a gente chama de pós-COVID. Quer dizer, eles já passaram o período de transmissão. Tá? Então, isso foi onde eu atuei mais. Como houve também falta, tivemos que aumentar muito o número de leitos. Para você ter uma ideia, nós passamos de 40 e poucos leitos para 160 leitos em algum momento. Tá? A nossa UTI, saímos da UTI, fomos para a SR, a gente, né? Médicos, contratou-se muitos médicos,
com contato provisório, enfermeira, fisioterapeuta. Mesmo assim, a relação médico, o profissional de saúde paciente ficou alterada, não ficou ideal. Os pacientes são muito graves, esses pacientes COVID, né? Então, por meses, eu fiz uma atuação que não era o meu papel, mas que eu ajudei, de meio que ser médico assistente, médico contratado, né? O papel do professor não é exatamente esse, né? De botar a mão na massa. Mas durante vários meses eu e os residentes, os médicos contratados eram deslocados para atender outras áreas. Então eu fazia rotina, né, da manhã em alguma área que eu atuava. Então eu fiz um misto de professor e médico rotineiro por algum tempo. Então, isso também mudou, né? Então foi diferente. Foi bom, mas eu já tinha experiência, porque eu passei uma vida sendo médico de beira-leito, né? Na Santa Casa eu não era professor, eu era médico de UTI como qualquer outro, né? Então não foi difícil para mim, né? Não teve dificuldade. Mas eu nunca faltei. Foi a rotina da vida muda, né? Mas aí vocês mesmos sabem isso, né? A gente vai de casa para o trabalho, trabalho para casa, casa para o trabalho, trabalho para casa, né? E depois o nosso hospital virou um covidário, né? Virou um hospital Covid. O hospital de clínicas foi muito prejudicado pela pandemia, muito. Foi o mais prejudicado, na minha opinião, né? Nós atendemos, só na UTI, nós estamos, acho que, perto de 3 mil pacientes atendidos. Só na UTI. Né? Então, nossa UTI virou ou Covid ou pós-Covid. Só agora que deu uma mudada agora, recentemente. E o ano passado, ali para outubro, chegou a dar uma baixadinha, né? Mas foi muito frustro, foi pouco tempo. Então é isso. A minha vida foi atender paciente pós-Covid. Depois que eu fiquei vacinado, né? Eu participei do estudo da AstraZeneca, pelo estudo, então eu fui vacinado antes, um pouco antes que as outras pessoas. Aí eu também atuei, aí como professor mesmo, né? Aí papel de professor lá na área Covid também. Mas agora foi esse ano já foi nesse ano, né? Não, foi muito legal. Como tu falaste, as pessoas se candidatam, são voluntários, né? Tinha que preencher alguns requisitos para eles chamarem. Nessas fases iniciais das vacinas, eles queriam pessoas que tinham risco de exposição, principalmente isso, né? Ou que fossem com fatores de risco. Então, eles queriam pessoas assim que o estudo realmente conseguisse ver se protegia ou não, né? Então, eles não queriam gurizada de 18 anos, saudável, né? Então, eu encaixava em tudo, né? Idade, exposição, né? Profissionais de saúde e tal. Então, eu fui voluntário, fui um dos primeiros lá, mas eu preenchi os critérios, então fui chamado, né? Para fazer parte, né? E também para ajudar. O objetivo era ajudar. Sempre tem os dois lados, né? O lado egoísta, no sentido assim, vou ganhar a vacina, torci, não ganhei placebo, mas participei do estudo, claro, isso é o legal. Mas assim que terminou o estudo, assim que a vacina foi aprovada, eles chamaram os participantes do estudo, isso é correto, é ético. Dizem, não, vocês participaram do estudo, ganharam placebo, agora vocês vão ganhar a vacina. Então a gente ganhou antes, um pouco antes, né, uns meses antes do que os outros. Né? Tá. Então, assim, os alunos de medicina intensiva, alunos, não estou falando de residentes, eles foram proibidos até outubro de entrar na UTI. Tá? Tinha muito medo de contaminação, etc. Então, a partir de outubro, um número muito pequeno, apenas nas áreas não Covid, nós começamos a receber, quer dizer, na verdade porque eu era o único professor de medicina intensiva que estava à beira-leito. Nós somos 4, mas era o único que estava atuando, era eu. Então eu comecei a receber alguns alunos, devagarinho. Eram poucos, 2, 3. Tá? E aí foi aumentando, a partir da vacina, aí claro que aí liberou.
Com os residentes e com os alunos, as aulas, obviamente, eram online, porque não podia aglomerar, né? Proibido. Então, as aulas online. A quem goste, a quem não goste, né? Tem o lado bom e o lado ruim. O lado bom é que tu marca a aula e muitas pessoas podem assistir a aula ao mesmo tempo. O lado ruim é que esse contato por vídeo ele não é o ideal, né? Para quem ensina, palestra é uma coisa, mas para ensinar é diferente. Ensinar tem que ver a reação da pessoa, né? Esse contato é muito importante, né? Então não adianta não cria esse vínculo por vídeo, né? Palestra vai, congresso vai, mas aula não é a mesma coisa, se perde. E a gente também não domina a tecnologia, né? A gente teve que aprender meio rápido, né? E isso que nós estamos fazendo é fácil, mas existe a tecnologia de aula virtual, existem várias. Tu pode fazer testes online, pode ter mais de uma sala, criar salas com grupos. Isso a gente tem que aprender na marra, né? E rápido, né? E nisso todo mundo falhou, inclusive as universidades, instituições de ensino, todas elas falharam porque para todo mundo foi atropelado, inclusive para eles, para quem está por trás, né? Então teve suporte, mas não foi longe do ideal, né? O semestre que eu dou aula é o 9º semestre, os alunos do 9º semestre, que já é o internato que a gente chama, né? O internato da medicina são 2 anos, os últimos 2 anos. O 9º é o início do internato. Então eles passam muito cedo na UTI, mas foi o espaço que se conseguiu, né, ao longo dos anos. Medicina intensiva nem tinha ensino, é uma coisa relativamente nova, 20 anos para cá. Então, onde eles passam é no 9º semestre. É isso. Basicamente, Angela, é obrigado pela universidade. Eu dou aula no pós-graduação, mestrado, doutorado, para residência médica e para graduação alunos. Então, é um monte de aula. Né? Exatamente, por exemplo, problemas de internet que a gente estava tendo agora aqui, né? Com falhas, etc. Então, toda a aula é obrigada a ser gravada. Né? Uma recomendação que se faz e ser disponibilizada também. As aulas são sempre marcadas para serem síncronas. Tanto é que a gente faz chamada. Mas eu não posso dar falta, eu não posso deixar de oferecer, porque se o aluno, o aluno de pós-graduação, ou o residente, teve alguma dificuldade técnica, ele tem que ter o direito a recuperar, né? Então, assistir a aula, nem que seja gravada, né? Então, na prática, as duas coisas sempre. É síncrona, mas pode assistir depois. Não, os pacientes com Covid é uma doença, né? Não são várias, é uma doença só. Então, eles têm vamos dizer, a imensa maioria tem um padrão de os pacientes que vão para a UTI de um quadro respiratório muito grave, uma insuficiência respiratória do Covid, a gente chama assim, né? Uma síndrome respiratória aguda do Covid, né? Muito grave, né? Com comprometimento muito grande do pulmão, muitas vezes pode chegar 90%, 100% na tomografia, né? Mas mais de 50% como regra. Isso é o principal, né? O quadro respiratório. Eles também fazem muitas outras complicações, como insuficiência renal, inclusive diálise, muito frequente, percentual muito grande, e outros fenômenos trombóticos. É uma doença bastante agressiva, né? E eles ficam com esse comprometimento pulmonar por muito tempo. Nós estamos falando de dias, semanas. Então, para poder manter eles com suporte ventilatório, principalmente quando precisa de intubação, a maioria precisou de intubação,
os pacientes que foram para a UTI. Para manter eles no ventilador, precisa sedar muito pesado, isso que você tem visto, tal do kit intubação. O kit intubação não é só intubação. O kit intubação, na verdade, é drogas para manter o paciente numa ventilação adequada, que funcione, correta, né, confortável. Isso demora dias, semanas. Então, os pacientes saem, a maioria dos pacientes saem muito destruídos, né? Seja por sequelas pulmonares, que na maioria recupera, mas demora, seja por, e alguns não, alguns ficam com problemas graves, fibroses, coisas que perduram, seja porque eles ficam fracos, né? Pelo simples fato de ficarem sedados semanas, dias, numa cama, né? Por mais que faça reabilitação, fisioterapia, eles ficam muito... A doença enfraquece, ficar parado enfraquece. Né? E, então, eles ficam muito, muito, muito doentes. Muito doentes. Né? Assim, os pacientes de UTI ficam... Isso provavelmente, para um percentual grande desses pacientes, nós vamos falar isso, eles vão ficar doentes por ano e meio, 2 anos. Né? Alguns nunca vão voltar a trabalhar, alguns vão ficar dependentes para a vida toda. Né? Isso acontece com outros pacientes de UTI, isso não é exclusivo do COVID, não é. Esses pacientes de COVID, a gente está aprendendo ainda o que vai acontecer com o pós-UTI, pós-hospital. Né? Estamos aprendendo ainda. Mas um percentual grande deles vão ficar doentes por muito tempo e alguns para sempre. Não vão se recuperar. É uma tragédia. É uma tragédia para os pacientes de UTI, que precisam de UTI, é muito complicado. É muito triste, assim, né? E nos últimos meses, muita gente jovem, né? No início lá, o pessoal só falava dos velhinhos, né? Ah, não é bem assim, não. Né? Já faz muitos e muitos meses que os velhinhos foram substituídos pelos da minha idade, e daqui a pouco baixou, e aí aos 40, e tem de tudo que é idade, em resumo é isso. Grávida, vocês devem ter visto um monte de notícia de grávidas que adoeceram e tudo, né? Gente jovem, né? Não tem idade, né? Claro que os mais velhos têm mais doenças também, então ficam mais frágeis, adoecem mais, morrem mais. Mas não é exclusivo, não. Tudo que é idade vale. Né? É muito triste. Por uma sorte daquelas, sorte entre aspas, né? Na verdade, vocês sabem que o Hospital de Clínicas construiu 2 blocos novos, que não estavam sendo usados ainda. Estavam para ser usados, estavam tudo se preparando para ser usado. Quando veio a pandemia, já lá, eu não posso te precisar, mas acho que em fevereiro o ministro Mandetta, inclusive, nos visitou. E aí, claro, a UTI nova, a nossa UTI, a UTI velha, que fica nesse prédio antigo, no 13º andar, nós tínhamos 43 leitos funcionantes, tá? Ou adultos, estou falando de adultos, tá? A UTI nova já estava planejada para ter seus 90, tá? São 2 andares, o 7º e 6º andar do bloco B, que é né, uma UTI muito boa, box individual, maravilhosa, né, para SUS, espetacular. Então nós tínhamos então a gente correu atrás para equipar essa UTI, que ainda não estava equipada, essa nova UTI. Nós não conseguimos equipar os 2 andares, nós equipamos o 7º inicialmente. Mas foi uma correria, tinha que contratar gente. Imagina, a UTI mais do que dobrou. A UTI, propriamente dito, chegou a ter 128 leitos em algum momento. Nós montamos o UTI no térreo desse bloco, que é onde é a emergência, não era o local apropriado, e no 7º, onde é um local apropriado. Isso lá no início. Né? Mais a SR, né, do hospital, mais os leitos que nós já tínhamos, esses 40 leitos que eu falei. Né? E tinham pacientes de UTI fora dessas áreas também, na emergência e outros lugares. Né? Por isso que chegava em alguns momentos, em março, chegou até 168, se eu não me engano,
Depois, recentemente, só esse ano, a gente conseguiu montar a UTI do 6º andar. E aí conseguimos tirar o térreo, a gente conseguiu eliminar. Mas, na verdade, a gente, entre aspas, trocamos, né, de área. Só que uma área adequada, né? Muito complicado, né? Durante alguns meses, o contrato emergencial funcionou muito bem, médicos, enfermeiras, né? Foi liberado para o hospital contratar emergencial, hospital público, né? Então, tudo tem que ser liberado, né? Mas depois ficou difícil. Esses contratos acabaram, a maioria não quis, muitos não quiseram renovar, talvez, acho que a maioria, porque cansaram também, e era provisório, então as pessoas também têm suas vidas. Não dá, já fiz meu sacrifício, chega. Né? E, então, quando a pandemia começou a subir de novo, ali depois de outubro, ali para janeiro, fevereiro, nós tivemos problemas de novo de contratação, né? Mas nos ajeitamos, deu certo. Mas sempre no limite não ideal, né? Limite não ideal. Mas deu, a gente se virou bem, né? Essa logística é muito. Eu não. Como eu não sou o chefe da UTI, né, e a gestão disso é muito mais fora da UTI, na verdade, tem a direção, tem que se envolver. É uma barbaridade de dinheiro que está envolvido nisso, né? Nós estamos falando de muitos e muitos e muitos milhões, né? Então, isso aí, então, tem um grupo grande envolvido, né? Um comitê, na verdade, que tem gente da UTI envolvida, tem médicos contratados que estão à beira-leito, né? Então, é importante ter esse médico que está à beira-leito, porque ouvir ele é importante, né? Então, tem uma equipe, né, toda envolvida de gestão, de intensivistas, né? A chefia da UTI, que é a professora Leia, obviamente, está envolvida, né? Eu não me envolvi diretamente, o que para mim foi um alívio, né? Essa carga eu não tive, né? De gestão, digamos assim. A parte de gestão que eu me envolvi foi com os residentes, com os alunos, que deu muito trabalho, porque ficou tudo diferente também. Quer dizer, tive trabalho, mas é um trabalho menos estressante, digamos assim. O paciente pós-Covid, ou que passa pela UTI com esses quadros respiratórios muito graves, não é só os Covid, eles ficam muito debilitados a parte neuromuscular, que a gente chama, né? Eles ficam fracos, então eles precisam de muita reabilitação. O fisioterapeuta é importante, muito importante, a nutrição é importante, né? Precisa renutrir, ganhar músculo, né? Então precisa nutrir bem, precisa mobilizar bastante o leito, então o fisioterapeuta, mas também tem a questão da enfermagem, que tem que mobilizar, não é só o fisioterapeuta que mobiliza, né? Tem aspectos de fala, esses pacientes ficam entubados, depois alguns ficam traqueostomizados, então eles ficam com dificuldade de deglutição, então às vezes tem que fazer um treinamento também, né? Tem que usar válvulas fonatórias na traqueostomia, né, para o cara poder se comunicar. Então tem fono que está envolvido nisso, é muito multidisciplinar mesmo, né? E tem, claro, os aspectos médicos, né? Infecções de repetição, esses pacientes fazem muita infecção, principalmente respiratória, né? Eles ficam muito fracos, não tossem, não isso, não eliminam secreções respiratórias, que para nós é uma barbada, né? Mas imagina o cara fraco, deitado ali, né? Ele, qualquer coisinha que daqui, desce, vai para o pulmão, né? Então, tudo isso, né? Então, são pacientes, muitos ficam dialíticos por muito tempo, alguns a maioria recupera, mas muitos não recuperam, e diálise não é brincadeira. Diálise é uma coisa muito séria, né? Muito complexa. Então precisa também ter isso também, né? Ficar dialisando. Bom, tem muita coisa, mas vamos dizer assim, isso aí já chega, né? No início a gente não sabia muita coisa, queria limpar tudo, né? Até o meu cachorro, eu chegava em casa e limpava as patinhas dele, né? A mudança, assim, aqui em casa é a minha esposa, né? Minha esposa, ela é de risco, porque ela é hipertensa leve, né? Não tem 60, tem menos, mas próximo de 60. E eu tenho uma filha aqui, saudável, graças a Deus, e uma outra que mora em Israel, então ela não estava com nós, né?
Mas eu tenho mãe de 90 anos viva, e bem, graças a Deus, e sogra, com mais de 80. Então, com elas, a gente tinha um cuidado grande. Contudo, diferente de muita gente, que se exagerou, né? O medo foi tão grande. Eu nunca deixei de visitar minha mãe, nunca deixei de visitar minha sogra. Né? A gente, inclusive, fazia almoços, refeições mais de uma vez por semana em conjunto. Claro, um pouco estranho, todo mundo de máscara, só tirar para comer, e cada um num canto. Né? A gente teve esse cuidado, né? Manter a distância. Então, isso a gente fez. Mas eu nunca deixei de visitar, né? Tem gente que não visitou o avô, o pai, por um ano, né? Nós nunca fizemos isso, né? Nunca deixamos. Então, assim. Mas não é igual, claro que não é igual, né? As coisas que eu gosto de fazer, por exemplo, jogar tênis, né? Meus amigos todos foram para casa, todo o pessoal da minha idade, então todo mundo está se cuidando. Então, durante muitos meses a gente não jogou tênis, né? E viajar, né? Eu gosto muito de viajar, muito, muito mesmo. É um dos meus vícios, digamos assim, sempre viajar nas férias, ir para algum lugar, e congressos. Eu aproveito os congressos muito para viajar, né? Como desculpa, assim, para viajar, né? De inventa um congresso, sabe, num lugar paradisíaco, e dizer, tem um congresso médico lá, eu vou, né? Não, tô brincando, tô brincando. Eu aproveito os congressos para viajar, mas para trabalhar também, para apresentar trabalho. Isso tudo parou, né? Isso tudo parou. Então, minha vida ficou aqui em casa. Eu tenho casa na praia, que eu adoro, então eu fim de semana na praia, né? E no meio da pandemia, ali por dezembro, eu vou dizer que eu tive sorte. A minha filha, que mora em Israel, veio para cá nos visitar. E como a pandemia explodiu lá na Inglaterra, não sei se você se lembra, em dezembro surgiu a história da variante inglesa. Aqui estava aumentando já, começou a aumentar ali em janeiro, e aí Israel bloqueou para ela voltar. Mesmo sendo cidadã, ela tem cidadania. Bloqueou em termos, ela teria que fazer quarentena de 15 dias num hotel, não sei o quê. Aí o trabalho dela dava para ser home office, o chefe dela disse, não, fica aí, está com teus pais, está bem, está com conforto, computador, tudo, tu fica trabalhando para mim aí. Então, em vez de ficar 15 dias, ela ficou 45. Então, e aí eu tirei férias no verão, já tinha planejado férias, eu ia para casa da praia. Então, enfim, fiquei com ela e aproveitei minha filha, né? Fazia um pouquinho da praia, vinha para cá e tal, e ela trabalhando, dá para trabalhar na praia também, né? Trabalhava no computador, né? Então, no fim, teve esse lado bom, digamos assim, deu uma quebrada, né? Matei a saudade. E ela ficou mais tempo do que era o planejado. Bem mais. Mas é isso. A rotina é essa, né? Mas depois eu relaxei um pouco com limpeza, né? Não limpo tudo. Aquelas coisas assim, de tirar o sapato, nunca mais tirei o sapato. Né? Lavar as compras do supermercado. Tem coisa que se lava, tem coisa que não precisa lavar, né? Então, mas no início era isso. Era muito cuidado. Amigo íntimo, assim, não perdi nenhum. Teve internado até em UTI. Agora em março, né? Principalmente em março, que foi aquela loucura, né? E médico, sim, perdi. Olha, uma colega, eu fui médico do HPS por 20 anos, né? Então ela foi colega de plantão do meu setor, né? Por 20 anos. Perdi uma colega, a Valéria, ela trabalhava na PUC, no pronto-socorro. Perdi a Lígia, que é uma colega cirurgiã do Clínicas, também, né? Tudo em março agora, tudo agora. Né? Mas tem, sim, colegas médicos, sim. Tem um colega médico que ficou muito doente, muito destruído,
tá em casa, dependente, tá muito... Mas sobreviveu, tá melhorando. Mas, assim, ficou de abril a dezembro internado no hospital. Do ano passado, abril do ano passado, a dezembro do ano passado. Então, assim, tem gente, vários amigos muito doentes. Uma família, graças a Deus, não. Bom, eu vou falar primeiro uma coisa ruim. O que é o ruim do ponto de vista do ensino? Como esse tipo de... O Hospital de Clínicas fez uma aposta de ajudar na pandemia. Nós já estamos há 1 ano e meio, agora que deu uma melhoradinha, basicamente vendo esse tipo de paciente. Então, o ensino ficou extremamente prejudicado, né, em todos os setores do hospital, mas o setor é o que interessa, que é a medicina intensiva. Então, a gente só viu o mesmo paciente, Covid. Então, a gente brinca, né? A gente emburreceu, né? Porque a gente só vê um tipo de paciente, né? Só que existem os outros pacientes. Os infartados estão por aí, com outros quadros clínicos, né? Os que precisam de cirurgias, os transplantados, eles existem. Mas nós, infelizmente, atendemos muito poucos. Basicamente, quem atendeu o Covid. Então, isso foi ruim, muito, muito chato. Acaba sendo... Os casos são graves, sempre tenho que ensinar. Sim, não falta o que ensinar. São pacientes de UTI. Mas esse é o lado, digamos, ruim. O lado bom é que talvez, eu estou falando a palavra talvez forte, em letras maiúsculas, talvez a especialidade de medicina intensiva seja valorizada. Talvez vocês achem estranho eu dizer isso, né? A especialidade de medicina intensiva é valorizada, eu vou te responder, não. Eu falo isso com toda a convicção e tranquilidade. Não é valorizada, inclusive pelos nossos pares. Pares que eu quero dizer colegas médicos. Não é. A UTI ainda é vista como um setor do hospital que presta serviços. E o médico intensivista não é visto como um especialista. A empolgação foi grande, né? O intensivista, o médico de UTI, mas já está passando essa empolgação. Né? Já está passando. Mas talvez, por isso que eu boto talvez, a gente consiga ganhar um espaço assim, de valorização. Vamos ver. Né? Vamos ver. Não sou otimista nesse sentido. Para mim, o aprendizado não foi grande, talvez por ser experiente, por ter visto esse quadro clínico, apesar de ser uma doença nova, o quadro clínico que se apresenta na UTI, outros pacientes desenvolvem por outros quadros clínicos, né? H1N1, por exemplo, se a gente quiser falar, né? Não faz 10 anos, não faz tanto tempo, né? Claro que tem coisas específicas desses pacientes, assim, mas em UTI muito pouco, não teve grandes mudanças, né? Aquelas discussões que, inclusive, o Brasil foi um dos protagonistas em alguns estudos, dá corticoide ou não dá corticoide para esse tipo de paciente, né? Tal, mas isso aí é uma coisa, eu não quero entrar em detalhes disso, mas, assim, é isso, basicamente é isso, né? Não fiz nenhum hobby novo, não. Eu continuei fazendo as coisas que eu gosto. Eu moro aqui no Bonfim, né? Então eu adoro andar de bicicleta. Minha esposa também gosta, então a gente anda. Então a gente sempre faz. Aí nos dias que eu não jogo tênis, eu ando de bicicleta, né? Então a gente pega, vai até o Barra Shopping lá na Zona Sul e volta, né? São passeios bons, passeios de 20 quilômetros, né? E a orla é linda. Então isso eu já fazia antes, continuei fazendo. E jogando tênis, né? Jogando tênis. Foi um período de alguns meses que não se jogou, os clubes também fecharam, os clubes, né? Então, depois voltou, e a turma do tênis, aos pouquinhos, quase todos voltaram a jogar,
né? Um que outro que ainda tinha medo, né? Mas quase todos voltaram a jogar, então meus hobbies seguiram os mesmos, não mudou. Então, o que eu disse que o SUS foi importante, né? Até para quem tinha plano de saúde, né? Não foi um nem dois que foram parar em UPA, né? Mesmo tendo plano de saúde. E tinha que aceitar o que aparecesse, né? O SUS sucateado, em parte, sim. Acho que poderia ter, a gente poderia estar mais preparado para enfrentar situações desse tipo. Não foi uma nem duas vezes que no passado recente, não com pandemias, obviamente, com situações de inverno e outras, que houve problema de leito, de UTI. Sempre Porto Alegre é diferente, Porto Alegre a situação é melhor. Tá? Mas, por exemplo, Manaus foi uma tragédia anunciada. Né? Então, Manaus tem menos intensivista titulado do que a Santa Casa, por exemplo, de Porto Alegre. Todo o estado. Posso estar errado, mas Manaus tinha, acho que 90, não tinha 100 leitos de UTI antes da pandemia. Todo o estado. Fora de Manaus não tinha UTI. E tem cidades lá fora de Manaus que tem, como Parintins, por exemplo, tem 300 mil habitantes, eu acho, 300 mil, não sei. Não é uma cidadezinha. Pode ser que esses números estejam errados, viu? Mas é uma coisa assim. Então, a morte, a tragédia anunciada acontece, né? O Rio de Janeiro é um outro exemplo, cheio de problema, né? Que a gente sabe, né? Cheio de problema. Então, é isso, né? Não, mas eu acho que eu não sei se o SUS vai sair fortalecido, viu? Não sei, não sei. Mas isso aí só o futuro vai dizer, né? A pandemia continua fora de controle, tá? Se alguém disser que ela está sendo controlada, está mentindo. Tá? Ela está fora de controle ainda. Né? A vacinação é pouca e lenta. E não adianta dizer que tem outros países que a vacinação está lenta. Né? Recentemente, uma pessoa importante, uma autoridade, falou que o Japão tem 3% de vacinação e que vai organizar uma Olimpíada. Bom, mas o Japão tem a pandemia sob controle, mesmo sem vacinação. Então, esse tipo de. O que interessa é estar com a pandemia sob controle. Com ou sem vacinação. Né? E nós não temos. Nós temos praticamente 30 casos por 100 mil habitantes, o Japão tem 1,6, por exemplo, se quiserem fazer uma comparação. Grande droga que eles não têm, que eles estão com 3% de pessoas vacinadas. Né? Então, e é só ver as médias de casos semanais, tá, inclusive está subindo, né? Talvez, eu não sei se nós vamos ter Nós nunca tivemos ondas, nós tivemos surfando, né? O Brasil está surfando, né? Na verdade, nunca baixou, né? Sempre patamar alto e cada vez que sobe, segue subindo, né? Fica alto e assim vai, né? E é o que nós estamos agora, né? Então é triste, né? É muito triste. Muita gente vai morrer ainda. Se nós já vimos alguma coisa do resultado da vacinação, olha, eu teria que perguntar para o pessoal de saúde pública, epidemiologista, mas eu acho que sim. Eu acho que sim. Profissionais de saúde, por exemplo, que foram os primeiros a ser vacinados, a gente muito raro ter um caso de alguém que adoeceu, e os poucos casos que depois da vacinação, que eu tive conhecimento, o caso foi muito leve. Então a vacina funcionou, né? Então diminuiu e protegeu. Para aqueles que pegaram, protegeu, diminuiu. Pelo menos isso, né? E para as pessoas de muita idade, parece que sim também, né? Os octogenários, nonagenários, parece que isso, assim, a sensação que a gente tem que diminuiu muito, muito, muito
sei lá, metade, talvez, do número de casos e mortes que a gente via, né? Ah, vai ter outra pandemia. E valorizem o SUS no Brasil, né? Valorizem o intensivista, porque o futuro da medicina hospitalar, isso eu posso garantir, por isso que o intensivista precisa ser mais respeitado, os hospitais vão ser grandes UTIs, né? O hospital, no futuro, vai ser o hospital vai ser o local onde só interna pessoas doentes de alta complexidade. Isso já é uma realidade hoje, né? Não é novidade, né? A gente já trata câncer com comprimido em casa. Antigamente tinha que baixar o hospital, né? Então só vai internar a complicação da complicação da complicação, né? Cada vez mais isso, né? Cirurgia em hospital, internado é só cirurgia de grande porte. E o Covid é um exemplo, né? Quadros respiratórios gravíssimos e o único lugar que se trata é o hospital. Então, talvez a pandemia nos ensine isso, que é importante valorizar, dar recurso para o hospital, mesmo em país pobre como o nosso, mesmo em país, né, que está ainda se desenvolvendo, mesmo em lugares como até piores que o nosso, como é importante valorizar isso, né, que sempre tem muita, se fala muito, né, de que tem que investir em saúde pública, em medicina, é verdade, claro que sim, saúde, em medicina de família, né, nos postos, na prevenção. Mas mesmo com prevenção, nós vamos, a medicina avançando, com o progresso da medicina, nós vamos realmente acabar com doenças, com várias doenças, ou vamos ter tratamentos muito fáceis para resolver essa doença, mas sempre vai ter pacientes muito doentes. E esses é que vão precisar de hospital e vão precisar de UTI. Sempre vai ter. Né? Porque o próprio progresso da medicina cria, entre aspas, o paciente grave. Né? Nos anos 60, é inimaginável alguém fazer um transplante. O progresso da medicina trouxe o transplante, por exemplo. Onde é que a gente cuida de um paciente que transplanta um fígado? Na UTI, no hospital. Então, isso sempre vai ter. Sempre vai ter. Né? Por mais que a gente elimine ou controle doenças, previna doenças, sempre vai ter. O progresso consegue identificar coisas novas a serem feitas que vão precisar de hospital. E vai precisar de UTI.